Enquanto na Europa Meridional desenvolveu-se um barroco marcado pela ideia da contrarreforma e pelo desiderato de conquistar ou de reconquistar o seu rebanho desgarrado, desgarrado pela ação luterana, né, da reforma protestante. No norte da Europa, vamos ver um processo totalmente diferente, uma arte sem compromissos doutrinários. Olha só, interessante. E aí você tem o tema cristão e você tem até a ética cristã, que subjaz com frequência temas aparentemente não cristãos. Mas a gente vai ver isso, como é que isso acontece. Mas, de uma maneira geral, não é a representação de passagens bíblicas, da figura de Cristo ou de passagens da vida dos santos que vai preponderar. O que vai preponderar é a pintura da paisagem, de naturezas mortas, a pintura de gênero, retratos, né? Trazendo assim a temática laica, né? Para a vida cotidiana da ascendente burguesia. É bom a gente lembrar que o norte da Europa tem um desenvolvimento extraordinário por uma série de fatores históricos, dentre os quais a diáspora judaica que ruma para áreas onde procura a tolerância religiosa, né? Os judeus estavam sendo perseguidos naquela época, né? É uma época de conversão forçada. É importante dizer isso também, né? Então, eles vão para lá, há capitais, há recursos, né? E ali então se faz um ambiente propício ao desenvolvimento de uma arte que é barroca também, mas não tem esse viso doutrinário como tem a arte meridional, né? É isso que a gente vai ver um pouco agora, a arte de Jan Davids de Haan, William Reda, Jan Vermeer, Jacob Rusdael, grande paisagista. Esses outros que eu falei são pintores de natureza morta, né? Rembrandt, que é um grande pintor de temas sagrados, de paisagens, retratos, sobretudo, talvez tenha sido o maior retratista e, sem dúvida nenhuma, foi o maior pintor holandês de todos os tempos, né? E ainda Rubens, né? Esse, o pintor mais bem sucedido, né? E que teve uma vida assim radiosa, e isso refletiu imensamente, essa felicidade, esse contentamento refletiu na sua arte, né? Então é isso que a gente vai ver agora um pouco, curtir um pouco essa arte barroca, não contra-reformista. Muito legal, fique aí. Se o Renascimento havia representado a redescoberta do mundo imediato e palpável, com o aguçamento presumível do interesse humano pela natureza através do olhar da ciência, nos lugares onde a tendência à afirmação do pensamento racional foi mais forte e livre da ascendência religiosa, a pintura de paisagem aparece com mais frequência. Isso aconteceu no norte da Europa, mais especificamente em Flandres, um país à época formado pelo que seria hoje a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Dentro da história da arte do Ocidente, o paisagismo flamengo foi uma referência no registro da pujança da terra, com suas vistas que se perdiam rumo ao horizonte, árvores frondosas, maciços rochosos, rios, ruínas e veredas abertas pela mata pelo uso inconstante do homem. O mais importante de todos os paisagistas holandeses, sem dúvida, foi Jacob Ruysdael, considerado extremamente versátil, pois era capaz de reproduzir, com fidedignidade minuciosa, todo o repertório de vistas que o campo oferece ao pintor. Cercados, moinhos de vento ou de água, a resiliência das grandes árvores, sob a força dos ventos outonais, nuvens carregadas, céus. Suas paisagens encantam pela precisão com que registram os pormenores do que se vê ao longe.
Esse gênero de pintura também aconteceu na Itália barroca, como no caso da chamada paisagem ideal, criada por Annibale Carracci, onde um tema, embora sacro, como por exemplo a fuga para o Egito da Sagrada Família, aparece absorvido inteiramente pela monumentalidade do verde que envolve a cena. Esse recurso de circunscrever o tema sagrado a uma pujante representação da natureza, atraindo a atenção do observador mais para a riqueza da obra de Deus do que para o relato bíblico em si, também aconteceu na pintura flamenga, como se pode ver nessa pregação de São João Batista. É como se estivéssemos diante de uma pequena pintura circundada por uma moldura aparatosa e que atrai a atenção das pessoas pela sua enorme beleza. As diferenças entre as condições históricas do norte e do sul da Europa acabaram por repercutir na forma com que a população consumia o objeto artístico. No século XVII, não era mais apenas a igreja, a realeza e a aristocracia os patrocinadores da arte. Desde a Renascença vinha emergindo no cenário de estratificação social europeia uma faixa numerosa da população agora endinheirada, ligada ao comércio, ao setor financeiro e a outras atividades humanas. A vaidade desse segmento social alimentará especialmente os pintores, escultores e arquitetos. Eles consumirão objetos artísticos não apenas numa visão de decoração da casa em que moram, mas sob a perspectiva igualmente do colecionismo e até do mecenato, dando um enorme impulso ao desenvolvimento artístico europeu do seu tempo. Numa época em que não havia museus abertos à visitação pública, as coleções de arte particulares eram frequentadas por um público seleto nas casas das pessoas de bom gosto. Mas essas coleções eram também uma forma de afirmação social, pela qual a burguesia buscava ombrear-se com os hábitos aristocráticos da nobreza. Dependendo do lugar em que o citadino habitasse, os temas artísticos poderiam variar. Enquanto no Sul, as famílias que tinham condições para a aquisição de obras de arte mantinham em suas salas de jantar uma representação da Santa Ceia, no Norte, muito embora também acontecesse esse tipo de representação com alguma frequência, preponderava, contudo, um tipo de arte denominado natureza morta, gênero de pintura onde se retratam frutas, flores, animais e outros objetos de uso corriqueiro das famílias, como castiçais, livros, ampulhetas, instrumentos musicais, etc. As naturezas mortas reproduzem um tipo de arte que se afasta radicalmente da proposta doutrinária da Contra-Reforma presente na arte europeia meridional. Mas que não se pense que os valores cristãos tenham sido postos de lado por completo. Ao contrário, com frequência, mesmo numa natureza morta, a lembrança para o sentido efêmero da vida aparece sugerido pelo artista, com todas as suas possibilidades no campo da imaginação religiosa. Esse tipo de natureza morta era chamado de vanitas, gênero de pintura em que o caráter finito da vida mundana era ressaltado pelo pintor, ao representar, ao lado de objetos relacionados aos prazeres materiais e às vaidades humanas, outros símbolos que lembravam a passagem do tempo, como um relógio ou uma ampulheta, uma flor murcha, uma fruta bichada, e outros ainda sobre a inexorabilidade da morte, como uma vela recentemente apagada e ossos humanos. Vanitas vem do latim e quer dizer vaidade, ou vão, no sentido de inutilidade. No quadro de David Bailey, por exemplo, a imagem do artista aparece duas vezes, tendo o tempo de permeio
por várias décadas entre elas. A passagem do tempo encontra-se presente também na referência ao relógio e às flores murchas, sobre as quais pairam, como que a dizer da fragilidade da vida, aquelas bolhas de sabão. Pode-se perceber em várias naturezas mortas pintadas em Flandres que eram feitas com um recurso de uma invenção genuinamente flamenga, a câmara escura. No lugar de se fazer o retrato da cena através da técnica do esquadrinhamento, usada nos meios acadêmicos, muitos artistas flamengos valeram-se desse recurso óptico para elaborar suas obras. Por isso, não é excepcional o fato de a pintura flamenga apresentar um certo realismo fotográfico, tanto na natureza morta quanto na paisagem, como se pode notar nessa visão semelhante à de uma grande angular sobre uma paisagem urbana de Delphi, feita por Karel Fabricius, a quem se atribui influência na formação do grande holandês Jan Vermeer van Delft. Foi esse um dos grandes pintores holandeses de seu tempo, sendo ele de origem protestante, mas convertido à fé católica, talvez por influência da família de sua esposa, Catarina, com quem teve 15 filhos. Executou algumas poucas paisagens urbanas com precisão e sensibilidade, mas sua obra privilegiou a chamada pintura de gênero, que se detinha nas cenas da vida cotidiana. Esse tipo de pintura acontecerá tanto no norte quanto no sul, mas sua ênfase maior foi realmente em Flandres. Eram obras que representavam cenas extraídas do dia a dia da população. Uma mulher preparando uma comida, uma pessoa bisbilhotando a conversa alheia, uma moça recebendo uma carta, uma empregada distraída, um carteado com jogadores trapaceiros, cenas de taberna de arrabalde ou até mesmo de casas de tolerância. Sabemos que o barroco se constitui num estilo marcado pelo caráter retórico. Em se tratando de uma arte voltada à persuasão nas áreas onde a Contra-Reforma era forte, tal característica atendia aos interesses da Igreja em arrebanhar novos fiéis para sua causa. Mas o princípio de ser um estilo movido pelo ímpeto discursivo aparecia também no norte como consequência do gosto pelo complexo, através do qual extravasava-se o requinte de sofisticadas relações sugeridas pelo autor da obra. Também no barroco setentrional, acontecia de um observador de uma pintura ser convidado a contribuir com a sua imaginação para a construção da narrativa nela presente. Veja-se, por exemplo, a obra Moça com Dois Cavalheiros, composta numa ambiência doméstica, onde dois homens parecem querer persuadir uma jovem a tomar um cálice de vinho, enquanto ela se demonstra tão tímida em lidar com aquela situação quanto hesitante em aceitar a oferta. O homem sentado ao fundo parece vencido pela hesitação prolongada da mulher e demonstra-se já desinteressado daquela tertúlia. O outro, em pé ao lado dela, tem uma das mãos próximas à taça, como se quase impingisse o vinho à moça, que resvala um olhar ingênuo na direção do observador, como se indagasse sobre a conveniência daquele oferecimento. A obra, assim, se abre, como só ocorrer nas composições barrocas, para o observador, exortando-o a participar daquele curioso acontecimento. A janela está semiaberta, mostrando-nos um interessante vitral onde consta uma imagem alegórica da temperança, que deve ser entendida como qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido, ou ainda como sobriedade no consumo de alimentos e bebidas. Outro aspecto moral que parece pairar sobre a cena proposta por Vermeer é o retrato de um homem cuja sobriedade e ar austero sugere tratar-se talvez de alguém a quem a moça, naqueles tempos de predomínio patriarcal do lar, tivesse algum vínculo familiar.
De qualquer forma, a obra apresentada é uma instigante e complexa narrativa que nos obriga a participar de sua mensagem com o quinhão de nossa imaginação. Em Vermeer, é muito comum haver uma relação entre a cena que transcorre como assunto principal da obra e um quadro colocado ao fundo do ambiente. Veja-se um outro exemplo bem típico do que se aponta como característica do trabalho desse artista holandês em Mulher Segurando uma Balança. Ali se apresenta uma dona de casa entretida com suas joias, manipulando uma balança de precisão. Ao fundo, um quadro que retrata uma cena de juízo final, tema religioso representado na arte com a figura de Cristo juiz ao centro, de Maria, os santos, os eleitos e os condenados, e no meio, sempre como elemento iconográfico indispensável dessa temática religiosa, São Miguel com a balança de 2 pratos, idêntica à que a moça possui diante de si. Assim, apesar de configurar uma simples pintura de gênero, retratando o silêncio meditativo em que a moça encontra-se imersa, o artista nos convida a uma reflexão sobre a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 22. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.